Olá, boa noite, queridos e queridas. Deus os abençoe. Estamos reunidos mais uma noite, né? Mais uma noite nos reunimos aqui para que nós possamos continuar com o nosso estudo, né? O estudo do livro de Segunda Reis, né? O livro onde foi de geração em geração foi surgindo reis e reis, né? Por isso o livro já é chamado de Segunda Reis, né? Então, nós vamos dar continuidade. Antes de eu dar continuidade à história que vem contando, né? Sobre Joás, né? Que ele manda reparar o templo, que eu parei nessa parte, não foi? Antes de eu dar continuidade, eu gostaria muito que você que está chegando novo aí, seja muito bem-vindo. Ó, aperta aí na palavrinha escrever e depois no sininho na palavrinha toda. Já estará escrito e escrita, tá bom? Ambos são muito bem-vindos a esse quartel, né? Aqui onde nós somos todos soldados, né? Em prol daquilo que Deus quer pra gente, né? Aquilo que Deus bota pra gente guerrear. Então nós vamos guerrear contra o inimigo. Nós somos soldados de Deus. Ele é o general e nós somos os seus soldados. Estamos aqui para obedecer às ordens dele, tá certo? Então nós vamos dar continuidade aí. Você que chegou, aperta então na palavrinha escrever, no sininho e na palavrinha toda. Já está escrito e escrita. Depois você vai lá naquele símbolozinho, que é a mãozinha, e aperta nesse símbolo aqui. Esse símbolozinho tá mostrando, dizendo que você está presente. Quando você aperta nele, está dizendo que você está presente e que você está gostando do que eu venho trazer aqui, que é uma palavra boa. Tudo que eu venho trazer aqui é em relação à palavra de Deus, que está aqui na nossa Bíblia, tá bom? O livro de Segunda Reis. Nós estamos dando continuidade, então, e cada dia a gente vai aprendendo e aprendendo mais, tá certo? Então, você aperta aí nesse símbolozinho e no final desta live aqui, você vai compartilhar com alguém, tá bom? Com um amigo, 1, 2, 3, quantos você sentir no coração que deve compartilhar. Mas não deixe de levar uma palavra amiga para alguém, tá bom? É sempre bom a gente levar uma palavra amiga para alguém. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, tá certo? Então, a história conta assim, que Joás, ele manda reparar o templo. E aí no capítulo 12, né, diz assim: no ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, ele era muito novinho, né? Com 7 anos ele começou a reinar, e esse sacerdote aqui começou a orientar ele. Foi o mentor dele, né? Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Então ele pede que as pessoas levem lá, sejam voluntárias em querer ajudar a erguer então o templo. Vamos, aí eu vou pular algumas coisas aqui, bastante coisa. Vamos para o capítulo 13, em que diz que Jeocás e Joás, ambos reis de Israel, né? Então, no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeocás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Então houve um outro
surgiu um novo rei, que foi o Jeocás. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Então, ele já não fez como Joás, né? Ele fez como Jeroboão, errando, praticando coisas erradas aos olhos de Deus. E aí vamos continuar aqui. Então, aí a história conta, nós já sabemos que Eliseu adoeceu, né? E Joás vem ter com ele. Aí Eliseu estava doente na enfermaria e ali mesmo ele morreu. E Joás se tornou rei de Israel. Então ele desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel é seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tornou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu. E então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeg, até os consumir. Então, ele foi feito desta forma. Então, houve também a morte de Eliseu, né? Depois, Eliseu morreu e então eles sepultaram ele. E aí surgiu Amazias, que manda matar os assassinos do seu pai. No segundo ano de Joás, filho de Jeocás, o rei de Israel, começou a reinar. E Amazias, filho de Joás, rei de Judá, tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como o seu pai Davi fez, porém conforme tudo que fizera Joás, seu pai. Então, houve Amazias manda matar, assassinar o seu pai, né? E aí houve o reinado de Jeroboão, como nós já passamos lá atrás, já vimos. Azarias também reina em Judá, e Zacarias reina 6 meses depois em Samaria também, tá? Também houve também conta-se que o rei de Judá vai até o Jordão, né? E ali Acais, rei de Judá, ele reina no ano 17 de Peca, filho de Ramalias. Então ele começou a reinar. Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Então ele tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. Então vamos aqui, eu vou logo ao que interessa pra gente, né? Que é a palavra-chave, a palavra onde nós vemos aí tantas coisas que aconteceu, e aí nós temos uma palavra, a frase da qual nós temos que refletir, né? Então, nós sabemos que Joás reinou por 40 anos, né, em Jerusalém. Ele era justo aos olhos de Deus, né? Nós sabemos também que ele começou a reinar com 7 anos de idade, né? E o sacerdote, o Joiada, que foi o mentor dele, né? Mas só que Joiada, ele morreu, né? Ele morreu, já estava velho, quando ajudava um menino de 7 anos que foi posto como rei. Então ele era mentor de Joias. E aí o Joiada morreu, né? O sacerdote. Então Joias, ele saiu da presença de Deus. Enquanto ele tinha o sacerdote que o orientava, que tudo como ele teria que fazer, ele permaneceu na presença de Deus.
quando o sacerdote Joiada morreu, faleceu, né? E ele então começou a fazer coisas horríveis e acabou esse Joiás, né? Depois de muitos e muitos anos reinando, ele acabou morrendo, ele foi assassinado pelos próprios servos dele. E então, a história diz que Joiada, ele partiu, ele partiu por quê? Porque o raciocínio dele em relação às coisas de Deus na época era quando ele estava com Deus. Então, quando ele perdeu Deus, ele começou a ficar desequilibrado, né? Porque ele começou a falhar com Deus, né? Ficou desequilibrado, não permaneceu mais na presença de Deus. Então, a gente vê que isso mostra que a fé, como é que eu vou explicar isso? Ele desequilibradamente, ele começou a ouvir várias vozes. Ele ouvia vozes de todo mundo, porque ele já não tinha aquele mentor que falava com ele, que ele tinha que ouvir só a voz de Deus. E ele ouvia a voz de muitas pessoas e começou a cometer erros e pecar contra Deus. E aí, isso mostra que nós precisamos confiar em Deus, que Deus, ele é fiel. E nós temos que ser fiel para com ele também, você entende? Porque quando a pessoa começa a ouvir várias vozes, ao invés de prestar atenção, ser fiel na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, essa pessoa se perde. Então ele ficou desequilibrado, então o rei acabou morrendo, sendo assassinado pelos seus próprios servos. Então, o que aconteceu? O rei, ele foi incentivando, vamos voltar lá, ele foi incentivando a restaurar, né, como diz aqui, ó, Joás manda reparar o templo. Então ele, antes de morrer, tá, gente, ele manda então restaurar o templo, já que a Thalia, aquela senhora, né, ela havia roubado todos os objetos sagrados de Deus, e aí ele pegou de volta tudo aquilo e quis levantar o templo de novo. Então ele conversou com o povo, pediu para que o povo o ajudasse, né, levando ofertas, cada um levava uma coisa, e aí para poder levantar de novo, restaurar o templo. Então, nós sabemos porque, assim, todos lá sabiam que Deus o observavam, todos sabiam que Deus que Deus é soberano. Assim como nós sabemos que Deus aqui é soberano, ele olha por cada um de nós. Ele naquele século, naquela época, ele também observava todos aquele povo. Então o povo temia a Deus, eles respeitavam a Deus e faziam tudo de acordo com tinham que ser. Então começaram a levar as ofertas para poder restaurar o templo. Então, o que eu quero dizer? Nós devemos sempre agradar a Deus. O ato da gente ter fé, o ato da gente ofertar também, isso nos leva a ter livramentos de cura, livramentos de um acidente. Então, Deus nos capacita, você entende? Ele dá equilíbrio para a gente. Quando nós temos uma fé verdadeira, uma fé que não nos leva a voltar atrás, que a gente segue em frente com Deus, então Deus nos traz a paz e nos livra de vários sofrimentos, você entende? Então, a palavra que eu quero deixar hoje é: o Senhor Deus é bom e preserva as nossas vidas. Essa é a frase. O Senhor Deus é bom e preserva as nossas vidas. Porque não adianta fazer a coisa certa hoje e amanhã repetir o mesmo erro, você entende? Nós temos que obedecer, ser fiel e se manter em fé durante toda a nossa vida, durante todo o nosso tempo, nossa existência nessa terra. Porque se a gente for infiel a Deus, tudo de ruim vai acontecer com a gente. Então, essa história aqui, em que mostra que houve
Joaias manda restaurar o templo, aqui está mostrando muita coisa. Mostra que ele foi fiel durante muito tempo, porque ele tinha um mentor que o ajudava, né? Então ele foi fiel por muito, muito tempo. E aí depois, o que aconteceu? Quando ele perdeu esse mentor, ele começou a ficar desequilibrado mentalmente, começou a fazer várias coisas erradas. E isso fez com que ele se perdesse, até que os próprios servos dele, né, aqueles da qual serviam ele, o matou. Então, nós precisamos vigiar, nos mantendo sempre firme em oração. Precisamos estar sempre buscando em Deus, né? Porque o ato da gente ter fé nos dá muitos livramentos. O ato da gente confiar em Deus, ter a certeza que Ele é conosco, nos livra de muita coisa, de doenças, de acidentes, de muitas e muitas coisas, você entende? Então se mantenha em Deus, porque Deus é bom e Ele preserva as nossas vidas, tá certo? Então, olha, gente, boa noite para vocês, até amanhã. Amanhã eu vou dar continuidade ao nosso estudo. Amanhã eu já venho falar, estamos quase terminando, olha só, estamos quase terminando o livro de segunda Reis. Amanhã eu já venho falar sobre Ezequias, quando ele ora na casa de Deus. Olha só, e aconteceu que tendo Ezequias ouvido lá, algumas palavras lá, né, que não agradou muito, ele foi então orar no templo, na casa de Deus. E aí houve muitas coisas, né? Ezequias então faz é solidário com Isaías, né? Depois eu vou contando, aí vocês vão entendendo melhor. Então, as coisas vão acontecendo, porque a história conta que Ezequias era um homem bom, ele era um homem doce, era um homem... ele era bom, mas ele era uma pessoa normal, como todo mundo. E aí ele adoeceu. E aí depois eu vou contar para vocês como ficou essa história, tá bom? Então a palavra hoje a frase de hoje anota aí na sua agenda aí, no teu caderninho, né? Anota aí: o Senhor Deus é bom e preserva as nossas vidas, tá bom? Fiquem firmes na fé. Não desanime, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!